Bom, olá pessoal, meu nome é Rafael Pacheco, né? Sou bacharel em Sistemas de Informação, mestre e doutor em Engenharia de Produção pela COP UFRJ, especialista em ergonomia também por essa instituição e atuo com ergonomia desde 2006. Né? Atualmente eu estou responsável pela gestão técnica da Ergolink, né, e como consultor associado também da Cassana Engenharia. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o que é ergonomia, os tipos de demanda em ergonomia, né, por que ergonomia é importante, por que a sua empresa, né, ela precisa de ergonomia. Né? Então vamos lá, o campo de atuação e aplicação da ergonomia. Hoje qualquer sistema de trabalho, né, em sua grande parte esmagadora, né, seja ele de serviço ou industrial, funciona dentro de uma estrutura, de um modelo sociotécnico. Né? O que seria esse modelo sociotécnico? Onde nós temos as organizações que estabelecem metas, os processos de trabalho. Né? Para isso, contratam pessoas com habilidades e competências específicas para desempenho das funções. Né? E para que essas metas que a elas foram estabelecidas, né, esses processos sejam atendidos dentro dos quesitos de produtividade, as organizações precisam, para se manter competitiva no mercado de trabalho, de tecnologia. É importante destacar que na alteração de um desses agentes, a gente automaticamente influencia os outros dois, ou seja, numa mudança de tecnologia com a proposta de aumentar as minhas metas de produção, por exemplo, eu tenho que ver como as pessoas vão estar preparadas para receber essa transferência de tecnologia, né, e poder fazer o atendimento dessas metas. E é claro, vice-versa. Então a gente tem que ter essa perspectiva. Mas aonde a ergonomia, né, ela pode ser aplicada então? Por exemplo, na concepção de novos ambientes de trabalho. Então, antes de a gente, né, fazer a implantação de um projeto arquitetônico, por exemplo, a ergonomia pode atuar no controle de qualidade daquele projeto, sobre a prerrogativa da ergonomia. Né? Na aquisição de novos mobiliários, por exemplo, ou equipamentos, a ergonomia também pode estar ativa dentro desse processo. Pode também auxiliar na proposição de um novo site. Né? Na construção eficaz também de processos de trabalho. Então, dentro desse modelo, é importante a gente observar, entendeu, que sim, sofrem alteração em qualquer um desses agentes vai impactar nos outros dois. Agora, uma outra força que exerce influência também, né, na estrutura, né, não só na estrutura, mas no desenvolvimento e na aplicação desse modelo sociotécnico, é o próprio ambiente. Então, o ambiente ele exerce uma influência tanto interna, ele influencia tanto interna como externamente. Né? E por que a minha empresa, né, você deve estar perguntando agora, por que a minha empresa precisaria de ergonomia? E será que a minha empresa efetivamente precisa de ergonomia? Então, vou fazer algumas perguntas, né, que provavelmente, pelo menos em algumas delas, vocês vão se enquadrar. Por exemplo, a sua empresa ela transporta algum tipo de material? Na sua organização, na sua empresa, existem algum, algum tipo de equipamento, como está aí telefone, computador, notebook? Você saberia me informar quais foram os critérios que foram apresentados, por exemplo, para a aquisição de materiais e dos equipamentos que funcionam hoje, ou seja, uma parte da tecnologia que hoje é utilizada dentro da sua empresa? Saberia informar quais foram os critérios que foram utilizados para a sua aquisição? Né? Existem algumas atividades de trabalho dentro da sua organização que são determinadas, algumas tarefas que são determinadas por tempo. Né? Bom, se você se enquadrou ou se você percebeu que existem uma ou outra coisa que a sua empresa utiliza dentro da sua organização e hoje você não está
ou você está hoje conhecendo um pouco do que é ergonomia, apenas hoje, saiba que você pode estar incorrendo em alguns aspectos de desconformidades normativas, sobretudo as que estabelecem se estabelecem a respeito de ergonomia. São as normas regulamentadoras, sobretudo a de número 17. Muito tem se falado, talvez você conheça a ergonomia um pouco, né, sobre, ou tenha escutado falar sobre o e-social, os fatores chamados fatores de riscos ergonômicos, né, que vão precisar ser informados para o social. É claro, é uma tópica muito importante porque necessita, óbvio, de um atendimento da, do governo, mas ergonomia não é importante sobre só esse aspecto normativo. Ela é essencial porque auxilia a sua organização no processo de produtividade. Né? E como é que seria feita? Como é que as demandas chegam em ergonomia, por exemplo? Através de demandas de modernização, né? São as transferências de tecnologia, mediante as demandas de certificação. Então eu quero melhorar algum setor, eu quero certificar um setor específico da minha empresa, né? Então a ergonomia vai atuar junto com diversos setores, entre eles, por exemplo, o setor de manutenção, o setor de prevenção, né? Os sistemas, provavelmente sistemas, ditos sistemas de qualidade, né? E através de demandas trabalhistas, né? Que é uma injunção, né, dos poderes públicos. Agora eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês sabem como é que seria realizada essa abordagem? Que muito tem se dito a respeito da análise ergonômica do trabalho, da metodologia da análise ergonômica do trabalho. Né? E eu acho que inicialmente a gente deve pensar que a ergonomia ela trata de uma ação, né, efetiva de correção das desconformidades, uma melhoria do ambiente de trabalho de forma com que minimize os impactos à saúde e à segurança do trabalhador e, claro, maximize, né, os ganhos em produtividade. A nossa empresa ela faz, né, uma abordagem ergonômica fundamentada em 6 passos, né, que a gente definiu, que vai desde a etapa de conscientização até a entrega do produto final. Né. E a gente utiliza alguns critérios dentro dessa abordagem, como, por exemplo, o critério social, onde a gente envolve os trabalhadores, os gestores, de forma participativa em todo o processo de ergonomia dentro da organização. Para isso, né, o critério biomecânico, a gente precisa conceber uma atividade onde seja respeitado os limites, né, do ser humano, claro, em consonância com a sua própria atividade, com as suas tarefas que ali são desenvolvidas. O cognitivo é preciso auxiliar, a gente utiliza critérios para que possa auxiliar o operador, auxiliar o trabalhador, né, numa melhor tomada de decisão. Então, criando fatores, né, elementos que propiciem a ele uma melhor tomada de decisão. O critério epidemiológico, porque a gente não pode conceber uma atividade de trabalho ou permitir uma atividade de trabalho que faça mal às pessoas, que condicione o trabalhador a uma ausência. Né? Lembrando que a mão de obra ela é especializada, então a ausência de um trabalhador que você contratou com determinada competência para uma atividade, se esse trabalhador se ausentar, né, por um período curto de tempo, as suas tarefas vão precisar ser fragmentadas entre os colaboradores que ali ficaram. E se você dimensiona o trabalho corretamente, essas pessoas que ficarão, elas vão acabar com o tempo ficando sobrecarregadas. O critério de produtividade, então, uma vez condicionado a todos esses fatores, a ideia é que, não a ideia, mas a condicionante, é que uma vez os fatores necessários para um bom ambiente de trabalho, esse bom ambiente se torne mais produtivo. E é claro, a gente não pode esquecer o fator econômico. Né? Uma vez investido um valor em ergonomia, isso precisa ser revertido positivamente nas atividades e, claro, na produtividade daqueles que foram envolvidos no projeto.
E quando a gente não está atuando com ergonomia, eu trouxe para vocês um case de uma atividade que a nossa empresa executou de consultoria dentro da atividade de construção civil, né, numa empresa de grande porte da área de construção civil, mas não foi em toda a extensão do projeto, foi só na etapa de fundação, onde o custo da ausência de ergonomia chegou na ordem de R$ 181 mil. É importante destacar nesse gráfico o seguinte: as áreas determinadas administrativas, que são o prédio central e a área administrativa da obra, ela corresponde a um nível de desconformidade, por exemplo, a uma área relacionada ao cisterna 1 ou bem próximo a nível da central de utilidades, ou seja, uma área de natureza operacional tem o mesmo nível de desconformidade de uma área administrativa e vice-versa. Essa área administrativa corresponde, no seu somatório de valores, a 16% do custo total da ausência de ergonomia nesse sítio. Então, para a gente ter ideia, ou pelo menos uma breve dimensão da importância da aplicação de ergonomia, entendeu? Não apenas numa atividade operacional de campo, mas principalmente nas atividades administrativas que muitas das vezes a gente deixa fluir, acha que não está impactando tanto, mas diretamente está implicando na produtividade de alguém, e mesmo que seja na sua concepção mínima de nível de desconformidade normativa, existe a possibilidade de estar bem alta. Bom, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Eu espero ter esclarecido um pouquinho do que é ergonomia, quais são os tipos, como ela é abordada, as suas demandas, e espero positivamente que um dia a gente possa trabalhar junto. Um grande abraço, até mais.